Neste espaço em que olhamos a inovação gerada pelo Concílio Vaticano II no seio da Igreja Católica, voltamos à conversa com José Vítor Adragão. Boa tarde, obrigado por estar uma vez mais connosco. Na última semana recordávamos essa história deliciosa que foi ter estado fisicamente numa das sessões do Concílio. De alguma forma, esse acontecimento também marcou o envolvimento futuro na sua vida em diversas iniciativas ligadas à Igreja? Eu julgo que sim. Quer dizer, para mim a minha relação com a Igreja sempre foi razoavelmente próxima. E eu lembro-me, e julgo que é importante dizer isto, eu lembro-me do que foi para mim a percepção da encíclica de Pio XII sobre o corpo místico. Apesar de tudo, apesar desta noção de corpo, a minha relação com a Igreja era sempre olhar para a Igreja como uma hierarquia excepcionalmente estruturada e, por vezes, excepcionalmente rígida. O concílio e, sobretudo, a perspectiva do povo de Deus, a perspectiva de que aquilo também era para mim, digamos, que a Igreja não era uma situação em que uns mandavam e outros obedeciam, mas em que havia uma articulação, em que todos tínhamos alguma coisa a dar, para mim foi qualquer coisa que me marcou. Isso não tenho dúvida nenhuma. A outra coisa que me marcou foi na linha da exigência, no sentido de qualquer coisa que para nós hoje, neste século XXI, é uma evidência, mas que há 50 anos era estranhíssimo, é a história do apelo à santidade. Quer dizer, eu cresci na contemplação dos santos. E a história dos santos era só a história daqueles que estavam nas peanhas dos altares. Não tinham nada a ver comigo, quer dizer, eu que tinha, quando muito, uma tentativa de caminhar na presença de Deus, se fosse possível. Este apelo que a santidade é para todos e que, de alguma forma, de uma forma ou de outra, porque cada um tem a sua forma diferente, não somos todos iguais uns aos outros, que todos somos chamados a caminharmos nesta aproximação de Deus, também foi qualquer coisa que me marcou. E a terceira que me marcou muito concretamente foi a relação com os irmãos separados, aquilo que a gente pode chamar os irmãos separados. Eu fui marcado na minha juventude pelo facto, concretamente eu tinha uma colega protestante na minha aula e era triste a forma como aquela miúda era tratada. E foi qualquer coisa que eu sempre ansiei, foi por encontrar uma maneira nova de olhar aquelas pessoas. Se aquilo hoje tem alguma coisa a ver comigo, tem, e tem sobretudo a ver não com estas áreas mais doutrineiras a que me tenho estado a referir, mas com uma outra de abertura ao mundo na linha da Gaudium et Spes, isso não tem dúvida nenhuma. A Gaudium et Spes foi longamente anunciada. Eu lembro-me que, à medida que iam saindo as constituições, os documentos do concílio, nós, quando digo nós, digo alguns amigos meus, nós dizíamos, e quando é que sai o da Igreja no mundo? Quando é que sai o da Igreja no mundo? Finalmente saiu. Eu devo dizer que ainda não o acabei de ler, porque há coisas que, quando eu leio mais uma vez, encontro uma novidade. E esse desafio da Igreja no mundo, concretamente, e eu falo neste momento, em que, mesmo antes deste momento, ao longo da minha vida profissional, foi qualquer coisa que sempre foi marcante. Eu sempre fiz questão de, perante os meus alunos, afirmar não só a minha pertença cristã, mas a minha disponibilidade para os que não eram, para aqueles que precisavam de mim, digamos, em qualquer que fosse a área em que eles precisassem de mim. Neste momento em que já estou aposentado, como se costuma dizer, eu estou ligado a uma ONG missionária, a Fidesco. E a Fidesco é para mim a forma de viver hoje essa relação da Igreja no mundo. No fundo é uma ONG que manda profissionais para exercerem a sua profissão durante 2 anos junto de uma comunidade pobre dos chamados países do Sul. Esta maneira de prolongar a minha vida profissional neste momento, em que já não sou um profissional, digamos, concreto, mas que posso gastar o que me resta da vida nesta tentativa de ir ao encontro dos outros
em ressonâncias contínuas àquilo que eu ganhei com o Concílio Vaticano II, é qualquer coisa que para mim é muito importante e muito real, digamos assim. Naquela altura, quando regressa de Roma, com esta história para contar, fabulosa, que percepção tinha do concílio naquela altura os jovens, a juventude aqui em Portugal, do que estava a acontecer em Roma? Essa pergunta não é fácil porque não era igual para todos, digamos assim. Havia um conjunto de católicos tradicionais que tinham medo do concílio, que achavam que o concílio ia dar cabo da Igreja, que o concílio ia estragar a estrutura, a imagem à qual eles se tinham habituado. Havia depois uma série de gente. Repare, estamos no fim dos anos 60. Portanto, estamos numa altura em que a própria sociedade portuguesa mexia e em que havia já bastantes restrições à participação dos católicos na vida pública, etc. Eu era um miúdo de 20 e poucos anos, mas sentia perfeitamente na pele que havia coisas que eu não podia fazer e que se fizesse corria riscos. O concílio surgia para nós como... eu quase diria como uma espécie de bandeira que nós poderíamos agitar sem que fôssemos conotados politicamente desta cor ou daquela, mas unicamente porque queríamos responder a um apelo de verdade, de autenticidade na nossa vida e de integração na vida dos homens, na vida do mundo. E lembro-me que havia vários da minha idade e que ainda hoje sei por onde andam, com quem nós discutíamos estas coisas e com quem nos batíamos. Lembro perfeitamente que houve uma altura em que havia um grupo que estava muito, em pleno concílio, em que estava muito, eu não quero dizer aperreados, o que é o adjetivo melhor, com estas dificuldades de gerir a sua relação com a Igreja, com o mundo, etc., e o Sr. Cardeal Cerejeira, que sabia disto, mandou-nos uma mensagem que dizia só: a palavra de Deus não está acorrentada. Para nós foi qualquer coisa que nos deu uma força nova e uma capacidade nova de procurar respostas e, portanto, de ir à procura de um caminho que fosse o nosso real naquele momento. José Vítor Adragão, muito obrigado por ter partilhado connosco estas suas memórias, que não são memórias, são também a sua vida e o seu agir concreto. É verdade. Hoje em dia. Muito obrigado. Muito obrigado. A forma como o concílio despertou consciências e motivou vontades para um maior comprometimento em Igreja. Para a semana voltaremos com outras perspectivas em torno deste acontecimento. Volto a lembrar que quem tiver documentos e memórias do tempo do concílio e as queira partilhar, faça chegar essa informação ao nosso mail, que é programa@eclesia.pt.